Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Ó, episódio hoje, o dia que é quase que internacional, a gente tá trazendo aqui um empresário, um CEO de diversas marcas internacionais que, enfim, estão aqui no Brasil, que é o Giovanni Decker, tudo bem, Giovanni? Tudo ótimo, prazer estar contigo aí, Marcelo, e todo mundo que está escutando, vendo. É um prazer estar aqui com vocês. Não, prazer é nosso. E Espero que a pode gente se parecer divirta na sacanagem, mas próxima. é o que Espero que que a é? gente Pode se falar. divirta. Perdão. Espero que a gente se divirta na próxima 1 hora juntos aí. Não, vamos sim. E pode parecer sacanagem, mas quando teve logo a questão do anúncio aqui no UFC e que o Dana. Eu lembro. Você foi o primeiro presidente do UFC no Brasil, certo? Eu tinha uma pessoa que era presidente aqui, mas acho que ela é um pouquinho menos atuante, então não acabou para o grande público. Eu lembro de você com o Dana White. Eu juro, eu lembro dessa imagem. Porque, bom, eu acompanhava o Dana White, um grande fã dele como, enfim, gestor, né, da empresa UFC. E eu lembro claramente você com ele. Acho que foi numa entrevista coletiva, algo do tipo. E, pô, marcou. Então, quando o Ricardo Loureiro, de novo, um abraço para Ricardo aí, que conseguiu fazer essa ponte, falou de você, eu falei, pô, claro que eu quero entrevistar o Giovanni, seria sensacional, tem um fit total aqui com o Diga aí. Então eu lembro muito disso, né? Não, que bacana, fico feliz aí de ser lembrado, digamos, comparado aí com o Dana. O Dana é uma referência no setor esportivo. Sem Eu dúvida. acho que tem muita gente que critica o Dana e como ser humano, óbvio que todos nós aí somos suscetíveis a fazer coisas Claro. equivocadas, mas inegável, né, que o Dana é um cara que Ele... liderou, né, a criação de um novo Exatamente. esporte, né, uma coisa que não existia, e hoje é um negócio Exatamente. consolidado, milionário, uma empresa que foi vendida por 4,4 bi, então é um cara que com certeza tem muita coisa para ensinar para muita gente. E a gente vai falar mais disso, mas foi comprado por uma merreca lá dos Grace lá atrás, né? Pelos Fertitta, e o Dana pegou um percentualzinho. Então, pô, não Podemos tem falar como. agora, foi $1 milhão, né, na época, e Pois depois é, foi olha vendido só. por 4,4 bi, né? Tá doido. Não dá, Deu, não dá uma, pra deu, negar o sucesso do cara. deu um certo spread aí. Pô, e se deu. Que spread. Mas vamos lá. Giovanni, antes da gente começar propriamente o nosso episódio, né? Te convidei aqui hoje pra gente. A gente não vai falar só de UFC, a gente vai falar muito mais sobre a vida de um CEO. Até mesmo, né? Tava dando uma olhada no seu Instagram. Você gosta de falar dessa parte, né? De ser um CEO, de ser um executivo, um diretor executivo. Mas antes, propriamente, do episódio, um agradecimento especial à Apex Partners, que é nosso parceiro. Esse estúdio aqui de onde eu tô gravando agora é um oferecimento, né, pela Apex, que tá sempre ajudando aqui, não só a gente, mas como outras plataformas, a divulgar bons conteúdos, em especial em negócios, tá? E também ao Five Sport Bar. Inclusive, o Five Sport Bar, quando você já veio a Vitória, Giovanni? Já vim, faz um tempinho, gostaria de voltar, mas faz um tempinho Então que vamos não fazer vou. o seguinte: quando você voltar, eu vou te apresentar o melhor bar, o Sport Bar do Espírito Santo. É um local irado. É tipo aqueles bar da ESPN que tem lá fora, não tem? TV pra Temáticos, né? todo lado? Isso. Cara, aqui no Espírito Santo tem dois, um em Vitória, um em Vila Velha. Então, assim, quer ver o UFC? É lá. Quer ver NFL? É lá. Quer ver, pô, Campeonato Brasileiro? Qualquer esporte. Até se tiver um campeonato de peteca, vai ter alguma TV lá, porque tem TV pra todo lado. Fora que a comida e a parte de bebidas também é maravilhosa. Então, quando você vier aqui, tá convidado por mim, me avisa que a gente vai lá assistir alguma coisa no Five, seja de Vitória ou de Vila Velha. Convite Tá? aceito. Bora Show. lá. Vamos lá então, meu velho, pro episódio propriamente dito. Eu tenho o costume de começar os episódios com a mesma pergunta, independentemente do convidado, Giovanni, que é: Claro. quem é, no caso, Giovanni Decker? Olha, Giovanni Decker é um menino que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, que muito cedo saiu de casa, né, através, inclusive, de um pouquinho de aptidão que eu tinha para o futebol. Com essa pequena aptidão que eu tinha no futebol, ganhei uma bolsa de estudo, fui morar em Porto Alegre. Legal. Né, e é um cara que sempre foi batalhador. Eu não venho de família rica, não sou herdeiro de nada, também não sou de família completamente pobre. Meus pais puderam dar a melhor educação que eles puderam para mim. E é um cara que saiu do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Taquara, que é entre Novo Hamburgo, a cidade hoje que eu resido, e Gramado, né, uma cidade pequena, tem 50 mil habitantes, e virou CEO aí de 3 multinacionais ao longo do tempo, com muito trabalho. Sempre, Legal. eu acho que eu tenho alguns talentos para algumas coisas, mas se eu tiver que me dizer, talvez a minha principal qualidade, eu tenho muita perseverança no que eu faço, sou muito trabalhador, e a vontade sempre
prevalece em relação ao talento. Então, se tivesse que me definir, era como um cara que sempre quis muito as coisas, que é trabalhador e buscou fazer as coisas, mesmo às vezes, e muitas vezes não sabendo fazer, mas eu sou tão insistente, guerreiro e gosto de entregar o que eu me proponho que eu acabo entregando. Legal você falar isso, porque assim, se tem uma característica que eu acho que é muito comum na grande maioria dos grandes empresários, aqueles de sucesso, e quando eu falo empresário de sucesso, não necessariamente o cara que tem bilhões, milhões, etc. O empresário de sucesso é aquele que consegue atingir a meta que ele tem, enfim, dentro do seu negócio, é essa questão da perseverança, da resiliência, da tentativa e erro, e não desistir, né? Porque, pô, o empresário ele precisa muito, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma gama de dificuldades, enfim, burocráticas para conseguir. Então, assim, é interessante você trazer isso. Eu concordo contigo que a perseverança é mais importante até mesmo do que o talento. Porque o talento você pode trazer pessoas ao seu redor para te ajudar naquelas questões técnicas que você não é bom, né? Não tem como dizer que o empresário ele é bom em todos os setores, até porque são muitos. Então, eu gosto muito disso que você falou. Não, perfeito. Eu sempre brinco com isso, né? Porque se só talento prevalecesse, o Federer tinha 50 grandes slams, né? E o Nadal, com a sua raça, com a sua perseverança, o não aceitar a derrota, tem mais grandes slams que o Federer, que era visivelmente muito mais talentoso que ele, né? Não estou desmerecendo o Federer para os fãs do Federer. Fica tranquilo. Eu sempre fui um grande fã do Federer, grande fã dele. Mas para ver como a vontade, como um cara menos talentoso, mas de muita garra, muita resiliência, muita perseverança, como o Nadal tem mais grandes slams que o Federer, né? Então aqui, ó, à medida que a gente vai conversando, eu vou fazendo anotações de coisas pra gente falar. Em 3 minutos eu já anotei mais 5 coisas pra gente falar aqui, além do que tava previsto aqui, porque, enfim. Me fala aqui agora, antes assim, ainda da gente entrar na questão um pouquinho mais técnica, você mencionou, eu também tinha mencionado, você mencionou também que você foi CEO de 3 multinacionais. Conta pra gente essa sua trajetória aí já empresarial, enfim, beleza, saiu do Rio Grande do Sul, conta um pouco mais, como é que você conseguiu chegar lá, enfim, daí do interior, posso chamar, né, interior do Rio Grande do Sul, para esse patamar que você atinge hoje? Bom, vou tentar resumir um pouquinho minha vida aqui em 5 minutos. O pessoal ter paciência um pouquinho. Cara, eu comecei muito cedo, eu tentei ser jogador de futebol, cheguei a treinar na base do São Paulo e do Grêmio, achava que era um cara super talentoso, não era um corredorzinho, como a gente chama aqui no Sul, era o famoso centro médio na época, hoje nem existe mais, camisa 5, volante hoje. Sei. E eu corria mais que a bola, dava muito pontapé. E assim, esse era o meu estilo de jogo, muita garra, era meio que um líder dos times que eu joguei. Mas tentei fazer a sorte com o futebol, não deu certo, passei um tempo no São Paulo, fui dispensado, passei um tempo no Grêmio, fui dispensado, e aí meu pai era representante comercial, na época da Calçados Azaleia, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, me botou para ser representante, ele tinha 2 filhos, basicamente ele designou um filho mais velho, meu irmão, o Sandro, para cuidar da parte feminina, que era o que permeava a empresa, era 90% do resultado vinha do feminino, e na época a Azaleia estava relançando a marca Olímpicos no Rio Grande do Sul, no Brasil, perdão, e meu pai me colocou para cuidar da marca Olímpicos. Vou tentar resumir a Olímpicos em 2, 3 anos, cresceu muito, o trabalho que eu fiz focado em Olímpicos cresceu muito, eu era um menino de 18, e aí 18, 21, 22 anos, então para mim aquilo ali eu achava Olímpicos, e não estou também desmerecendo a marca. Você estava Olímpicos onde? No Rio Grande do Sul ou a nível Brasil? Como representante da região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E aí eu, vendedor, né? Puxando mala e tal. Meu pai me deu um mapa, ó, tu vai tocar a serra aqui do Rio Grande do Sul, Farroupilha, Caxias, esses lugares, e eu peguei a mala e fui. E, cara, como eu era um menino que não sabia nada, mas tinha muita vontade, poxa, eu fiz um trabalho incrível. Então, alguns lugares que, enfim, tu chegava numa loja importante aqui no Rio Grande do Sul, tu via Olímpicos por tudo que é lado. Isso chamou a atenção da direção da empresa e ao longo de alguns anos surgiu a oportunidade de eu vir para dentro da empresa e tocar tudo que era não calçado numa empresa da Olímpicos. Essa empresa ficava em São Paulo, então eu sou um pouquinho ruim de data, de idade, mas... Não, fica tranquilo. Eu acho que com 25 anos eu fui morar em São Paulo sozinho, na época não tinha Waze, na época não tinha Google, na época não tinha nem internet, eu acho. E eu fui morar sozinho em São Paulo, fui tocar uma empresa que tinha 200 funcionários e não dava lucro e só caía ano após ano, porque ela era tudo o que a Olímpicos na época não era eficiente. A Olímpicos, até hoje, né, ela faz produtos com cara de Nike e Adidas pela metade do preço, vamos exagerar um pouquinho assim. Ok. E tudo que não era calçado, ela não tinha essa... ela não conseguia fazer, porque ela também dependia de terceirizados, né? Ela não era tão
vertical a companhia nesse quesito, e ela não tinha como fazer nessa diferença de preço, ela não tinha essa vantagem competitiva, e então a empresa não vendia uma camiseta da Olympics ao mesmo preço de uma camisa da Nike e tal, etc. Então era muito difícil então penetrar em lojas como Centauro, etc. Ranking tinha aí no Espírito Santo na época, etc. Sim. São meus clientes. Eram na época, né? Com o João, pessoal, um abraço para eles. Exato, pô. João, Luciano e Marcelo. Isso, Luciano, Marcelo. Isso. E, pô, muitas histórias boas com eles. E, cara, daí tentando resumir, assim, eu vi que não era por ali o caminho, nós dominávamos a sapataria, nós dominávamos canais como tem a Itapuã aí no Espírito Santo, que tem, a gente chama de sapataria, quem é do setor, o que vende tudo que é produto, calçado feminino, calçado masculino. A Olímpicos tinha uma representatividade muito grande ali, e eu basicamente me foquei em fazer corners nas sapatarias, vendendo mochila, meias e bonés, que eu vi que tinha um fit, né? O produto versus o canal de distribuição que a gente estava. Cara, isso fez em 2 anos a empresa crescer, a empresa começou a dar lucro. Isso chamou a direção a atenção da direção da Zaleia, e eu fui convidado na época para assumir a gerência, né? Já era o head da ASICS no Brasil. Só que nesse momento estava terminando. Qual a relação da ASICS com a Zaleia? É o mesmo grupo que trouxe? É isso que eu ia explicar. Ela tinha um contrato de 5 anos. Ela era a distribuidora licenciada do Brasil, no Brasil, para fazer os produtos ASICS, só que estava acabando o contrato, os japoneses estavam muito insatisfeitos. Então eu cheguei na ASICS, honestamente não conhecia muito de ASICS, história da empresa, etc., mas comecei a buscar trabalhar na essência da empresa, que eram os calçados de corrida, e nesse 1 ano eu desenvolvi um trabalho bacana, a gente começou a crescer, etc. Passado 1 ano, a ASICS decide não renovar com a Zaleia, foi um baque muito grande na minha carreira, porque bem ou mal eu tinha uma carreira bacana como representante comercial, como vendedor, vim para dentro da empresa para aprender, eu via que aquilo tinha mais futuro, mas foi um baque muito grande, mas para minha surpresa positiva, passados 1 mês, os japoneses me procuraram e disseram que eles só estavam respeitando um período para não parecer que eles tinham roubado a Zaleia, e me convidaram para ser gerente comercial da empresa no Brasil. Aí nesse meio tempo eu tinha voltado de São Paulo para assumir a ASICS aqui no Sul, voltei a morar no Sul, fiquei 2 anos aqui, nisso eu volto a morar em São Paulo, já estamos falando de 2005, e aí eu começo como gerente comercial da ASICS, cara, em 1 ano eu viro diretor de mercado, que daí já englobava marketing e produto, em 2 anos eu viro general manager e vice-presidente, porque tinha um presidente japonês aqui que era meio com sombra deles lá fora, não falava nem inglês nem português, enfim. E, cara, 3 anos eu viro presidente, a empresa tem uma transformação gigante, sai de 0 de faturamento, 2005, e eu saio da empresa 10 anos depois, 2015, faturando 600 milhões, foi o terceiro maior negócio do mundo, né, só atrás dos Estados Unidos e Japão, onde a headquarter, perdão. Estados Unidos o maior mercado, o Brasil era o terceiro maior mercado, e a gente, como em marcas internacionais... O Brasil era o terceiro maior mercado da ASICS no mundo. Exato, era o terceiro maior mercado da ASICS no mundo, e a gente era a terceira maior marca do mercado, só atrás de Nike e Adidas, falando de marcas internacionais, né? Ok, sim. E aí isso, tem várias conquistas no meio disso. A primeira flagship das Américas fui eu que liderei aí na Oscar Freire em São Paulo. O primeiro contrato com um tenista internacional foi feito aqui pelo Brasil, que na época foi com o Feijão, que é o tenista do Rio. A gente vira líder disparado em running. Né? A ASICS sempre foi uma marca de nicho no mundo todo, ter 2%, 3% de share nas lojas. Aqui a gente chegava a ter 15% a 20% na Centauro, World Tennis da vida. Então, assim, cara, uma história de sucesso, isso... Parabéns. A gente foi líder em vôlei, a gente na Uni fez um plano para a Olimpíada, onde a gente patrocinou a Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Brasileira de Rugby, enfim. Eu consegui enxergar muito isso que você está falando, desculpa de interromper, porque, enfim, eu pratico muito esporte, especial tênis, eu sou jogador de tênis. Pô, também fui, cara, tentei esse negócio aí. Não, jogador, peraí, calma, não fui profissional, não. Não, tá, hoje eu jogo aqui pela federação, eu jogo primeira classe, mas, assim, quando eu falo jogador nesse sentido, né, e eu consigo ver a evolução da ASICS exatamente nessas prateleiras, seja como running, seja como, enfim, tênis, que pra mim é o melhor. Eu tô no 5º ou 6º seguido ASICS, tá?
Todo ano que lança, eu já fico esperando. Sou apaixonado pela linha do Djokovic, inclusive, que pra mim é minha favorita, pelo eu sou estilo de jogo suspeito, meu. eu sou suspeito, porque, cara, fiquei 10 anos lá, é uma marca que não é feita por designers, né? É feita por Aham, engenheiros, como eu sempre brinco, então sempre tem uma funcionalidade legal. técnica dos produtos. E, cara, numa dessas veio o UFC atrás e eu, de maneira nenhuma, não queria ir, não era uma coisa que me atraía, eu não conhecia nada de luta. E, cara, foi engraçado até, porque eu tive uma, duas, três reuniões no Brasil, veio alguns executivos não de baixo escalão, mas não o Dana ou o Lourenço Fertitta, que eram os donos. Ok, sim. E eu não fiquei tão impressionado assim, puta, eu queria sair da ex, achava que era o momento de sair, 10 anos na empresa, não tinha mais para onde crescer, mas também não me via no UFC. Por outro lado, eu queria ter uma mudança de mercado, mas eu não estava ainda fisgado, né? Certo. E aí, cara, eles me convidaram para ir a Vegas, um feriado desse, um fim de semana, três noites, acho que foi. E eu fui, cara, aí cheguei lá, eu vi a magnitude daquilo e Doideira. Eu fui no evento em Vegas. Foi uma luta que teve o Brock Lesnar com o Wolverine. faz tempo essa. Faz tempo, foi em 2000 e. Antes de Ah, 2010, aí por aí. não foi não. Então, Acho que foi 2010. Acho que foi 2010. Acho que foi 2010 ou 2011, um negócio desse. Exatamente. o 2010 ou 11. Exatamente. Lesnar faz tempo que tá só no WWE lá. Cara, assim, que atmosfera, velho. Que negócio Então, irado. eu chego lá, cara, eu sou fisgado pelo tamanho daquilo. Poxa, cara, isso aqui, no mínimo, eu vou aprender muito sobre entretenimento. E aí É, foi, cara, foi 3 anos, quase 3 anos na Incríveis no UFC. A principal fonte de negócio da empresa aqui era o Canal Combate, né, uma joint venture sim, com a Globosat, né, que a engloba, Globo, engloba os canais de canal fechado, né, de TV sim. fechado da Globo, Multishow, Sport TV, etc. Chegamos a ter 500 mil assinantes na minha época, a R$ 79,90, então metade da receita era Eu da era um Globo, desses. metade era nossa. Eu Era uma era loucura. E, enfim, fizemos eventos gigantes, Ronda House e Beto Correia. Mas, assim, para resumir, culminou com o evento de Curitiba, onde a gente vendeu 45.200 ingressos em um dia, né, que foi um Caraca. card que eu fiz na arena da Baixada em Curitiba, onde a gente botou 45 mil pessoas. Até hoje é o recorde de público no estádio. Foi um card que teve Verdun, originalmente o Anderson Silva estava no card, depois machucou. Comem Jacaré versus Vitor Belfort. Cara, para ter uma É. ideia, eu vou resumir aqui, porque não sei se Aham. todo mundo que ouve teu canal gosta de luta, mas o Demian Maia e o Minotouro estavam no card preliminar, então era uma Caraca. loucura muito Eu grande. entendo bem o que isso quer dizer. Porra, Demian, enfim. Então, cara, foram 3 anos bastante bons no UFC. Eu dei uma pausa, vim fazer algumas coisas particulares, consultorias, etc. Aqui no Sul, morei um ano nessa época. Uhum. Tinha acontecido algumas coisas na minha vida pessoal, tinha separado, enfim. Aham. Tava precisando voltar um pouquinho para cá, ficar pertinho da minha filha. Aí eu volto para morar em São Paulo, para trabalhar na New Balance, fico 2 anos. Na New Balance também foi um período bem legal, gostei muito da companhia, da empresa. Teve um crescimento aí na casa de nesse período que eu tive lá, uns 40%, 50%. Legal. Cara, e daí vem a pandemia, eu volto a morar aqui no Sul, fico perto da minha filha, hoje eu moro a 2 quadras dela, eu tento ser um bom pai, sou um pai divorciado, mas tento ser um bom pai, presente. Bacana. E aí eu fico pertinho dela, cara, eu chego à conclusão que eu tô ali na New Balance, mas aquilo ali já é um déjà vu para mim de tudo que eu já passei na ASICS, e que eu tava precisar buscar alguma coisa minha, né, buscar novos desafios e buscar coisas fora do mercado. E aí aparece o que hoje são meus sócios, que tem um evento chamado Universo Alegria, que é um evento gigante aqui sertanejo no Rio Grande do Sul, para vocês terem a dimensão do tamanho do evento. Nos últimos 2 eventos, nós colocamos 48 mil pessoas na Arena do Grêmio, Irado. e eles procurando sócio, né, um pouco, né, com o fluxo de caixa apertado pela pandemia, muito tempo sem fazer evento, eu procurando um Sim. negócio. Então a gente casou nesse momento ali, e eu desde então tenho sido sócio do Universo Alegria, e hoje também a gente tem uma casa noturna chamada Stage aqui em Novo Hamburgo. Então agora você tá no setor da música. Cara, tô no setor do entretenimento doente, né? Muito É. louco isso. E tem sido desafiador, cara. Assim, o universo tem muita cara do UFC, né? Os próprios cantores que a gente traz, é Uhum. nível Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Mário Maraíza, enfim. Legal. Mas é muito desafiador, cara,
que é um negócio totalmente muito menor, mas à noite, cara, é um negócio desafiador, assim. A gente tem uma casa de muito sucesso aqui, a Stage, mas tá fazendo muito bem para mim como gestor, e eu que tive já como presidente multinacional e tal, tô no escritório bem pequenininho aqui na minha cidade, aqui que eu moro, e tem sido bem interessante, tenho aprendido muito, cara, fazendo gestão na lupa ali mesmo, porque à noite tu ganha dinheiro realmente vendo tudo na lupa, né? Eu tenho um primo em Salvador, enfim, que ele também é dessa área de entretenimento, em especial com música, que é o Aldo Benevides. Inclusive, ele é um dos sócios desse Five que eu mencionei aqui contigo. E realmente é aquele negócio, tem que estar na lupa, ele tem que estar dentro de tudo, ele tá sempre em todos os eventos, enfim, assistindo tudo que tá ali, pensando nos bastidores, etc. Tal, exatamente como você falou, é na lupa mesmo, né? Você tem que estar ali do lado. Exatamente. Então, por um lado é desafiador, por um lado faz a gente voltar um pouquinho ao início da carreira, escritório um pouquinho mais bagunçado, nada com vista para Faria Lima, etc. Com mais liberdade, né? Mas com mais liberdade, com mais felicidade, né? Legal fazer isso. o que eu sou acho. pai recente agora, imagina como que deve ser importante pra você estar aí do lado da sua filhota. Pô, Legal. cara, tem feito um bem. E porque no fim das coisas, né? Tu faz sucesso quando tá bem numa série de coisas, né? Tu tem que estar bem com o teu corpo, tu tem que estar bem com a tua mente, tu tem que estar bem com a tua alma, tu tem que estar fazendo bem, né, cara? Então, essa soma de fatores, e tu tem que trabalhar muito, tem que ser talentoso um pouco, tu tem que ser mais esforçado, pelo menos, que teus concorrentes. Então, acho que a soma dessas coisas todas que te faz ter sucesso, e o fato de eu estar do lado aqui me faz estar muito bem. Irado. Vamos tentar abordar um pouquinho aqui sobre, enfim, esses 4 pontos seus, né? Assim, enfim, ASICS, UFC, New Balance e agora essa fase nova aí agora. Aí, pegar um pouquinho a época do UFC aqui. Primeira coisa, assim, o que você viveu, assim, de mais, eu vou chamar assim, de mais louco, assim, que mais te impressionou, na verdade, assim? O que te impressionou mais no UFC? Cara, eu vou escrever um livro uma época eu vou escrever um livro da minha carreira, tem várias coisas loucas que aconteceram. Irado. Eu vou, com certeza, eu vou um dia passar dessa para outra, mas eu tenho muita coisa para contar e eu vivi muita coisa bacana. Cara, vou te falar que a coisa mais louca que eu já presenciei uma vez foi... Eu fiquei muito próximo, assim, do Dana na época e do Lourenço Fertitta. Ele é gente boa? Ele é um cara de gente boa? Cara, comigo não tenho nada que falar, mas ele às vezes era muito duro, assim. O resto da galera, não, comigo era mais meia pra cá, mais meia pra lá, enfim. Cara, eu sempre ia no camarote deles depois dos eventos, né? Cara, uma vez eu tava lá, sei lá, cara, se eu tava bebendo ou não, acho que não. Tinha costume de não... Até hoje eu não bebo quando eu tô trabalhando, enfim, meus eventos. Esse primo meu faz a mesma coisa. Ele não bebe exatamente, nos eventos. Enfim. E o cara, todo mundo tem essa coisa, né? O cara tá na noite, tá curtindo. Puta, a coisa que eu menos faço é curtir, cara. Enfim. Mas aí eu tava lá, eu me lembro que eu tava no camarote, e aí eu não sei se já depois do evento, já mais relaxado, se eu tava tomando um drink ou não. E aí, cara, uma hora eu olhei, cara, eu tava conversando com o Mike Tyson, e daí chegou na roda o cantor do Red Hot Chili Peppers. Não, tá de sacanagem, o Anthony Kiedis. Anthony Kiedis. Que pariu, que irado, eu sou muito fã, eu amo tinha rock. acontecido uma coisa no evento, cara, que Cara, o menino da Nova União, agora não me lembro o nome dele, ele ganhou a luta e numa coisa pirada dele, ele pulou o cage e foi pro vestiário. Ele ficou tão num êxtase, né, de felicidade. Foi o Barão, o Zé Aldo. Não foi o Barão nem o Aldo, foi o outro menino que foi campeão de jiu-jitsu, por que eu lembro o nome dele? Cara, enfim, eu fui lá buscar ele no vestiário. E o Anthony Kiedis viu isso, porque eles estavam ali na área VIP, e foi muito engraçado mesmo. Quem botar no YouTube, sei lá, presidente do UFC do Brasil, busca lutador, alguma coisa, deve aparecer isso. E, cara, eles vieram me perguntar o que tinha sido aquilo, quem é que eu era e tal. Eu falei, pô, eu sou o general manager lá no Brasil e tal. Daí o Dana veio falar na roda. Cara, eu tava falando com o Tyson, velho. Que eu tinha lido o livro do cara, tipo, há um ano antes. E com o Anthony Kiedis, que, cara, eu sou fãzão deles, cara. Eu também, muito. Inclusive, estão vindo pro Brasil. Então, aquilo, cara, aquilo me marcou assim, caramba, cara, eu saí de Taquara, cara. Tô eu aqui em Vegas, cara, falando com os caras de igual para igual. Então, aquilo foi muito louco mesmo. Muito doido. Não, imagina. E o Tyson, gente boa? Cara, simpático? Todos dois, cara. O Tyson é um amor de pessoa. Cara, lutadores em geral, cara.
Engraçado isso, Giovanni. Isso que você vai falar agora, que os lutadores em geral são gente boa. É engraçado porque as pessoas ficam com aquela imagem só dos caras ultra violentos, que só quer meter a porrada nos outros. Todo mundo, eu tenho uma explicação para isso. Preconceito Todo mundo tem um pouco de violência dentro de si, um pouco de maldade, um pouco de. Concordo, cara. E esses caras jogam tudo isso nos treinos, né, cara? Dentro do cage, dentro do octógono, dentro do ringue. Então, eles fora, cara, eles já convivem tanto com isso que eles fora, eles querem ser humanos incríveis, assim. Eles são pessoas. Massa. Cara, a grande maioria, cara, são pessoas doces, pessoas tranquilas, pessoa que tu dá agride eles não vão te agredir, porque eles sabem do que eles representam. Então, Claro. assim, é muito antagônico, né, isso. Irado. E pegando o maior nome, assim, que a gente já teve, que, na minha opinião, né, pegando, principalmente se a gente pensar em fase UFC, que é o Anderson. Você conheceu ele? O Anderson Silva? Eu dormi na casa dele uma vez, na mansão dele lá na Califórnia. Gente A voz finíssima, é fina mesmo? A voz é fina mesmo? Isso. Engraçado. O Anderson, pô, eu posso falar do Anderson engraçado, ele tinha uma coleção gigante, assim, a casa dele era enorme, o cara super do bem, enfim, ama as artes marciais, ama o que ele faz, ama a família, e ele tinha uma coleção enorme de soldados, cara, de soldadinha de... De guerra, aquele negocinho. Guerra, assim, puto, cara, fez um cenário, assim, num quarto e tinha um monte de soldadinha, coisa mais linda, assim. O Anderson é um cara diferente, assim, no mínimo, falando nisso. Mas muito bem, o cara... Meu Deus, eu só tenho amigos nesse meio aí. É o Anderson, é Vitor, é Minotauro, Verdun, Demian, Barão. Cara, só tem gente amiga. Irado. O último aqui sobre esse período do UFC, a minha inspiração maior, eu tenho duas inspirações pra montar o Diga Aí. Uma é a galera do Tapa da Mão Invisível, inclusive fica a dica aí, que é eles são do Sul, inclusive, que é um podcast muito sobre liberalismo. Um dos nossos pilares aqui é pra falar sobre liberalismo. Mas uma grande inspiração que eu tenho é o Joe Rogan, cara. Eu sou apaixonado pelo Joe Rogan como comunicador. Você chegou a conhecer o Joe? Cara, conheci todo mundo, né? Mas o Joe não era tão chegado, não era tão amigo, não. Assim, mais de oi, como é que você tá e tal, mas nunca tive, assim... Você já ouviu alguma coisa do podcast dele? Já. O cara é brilhante, cara, né? É muito bom. Cara, ele é muito bom. Ele é brilhante. Muito bom. Brilhante. Massa. Enfim. Isso aí. Seguindo, vamos lá. Aí você vem pra ASICS, né? E você não, tem... ao contrário, eu tava na ASICS e fui pro UFC, Não, né? desculpa. Você tava na ASICS e na UFC. Agora, porque eu peguei o UFC porque, enfim... Volta passado. Sim, porque agora eu quero entender um pouco mais sobre ASICS e New Balance, né? A New Balance é americana, correto? New Balance é americana de Boston. Isso. E a ASICS é não tá na bolsa. Isso é muito bom, né? Porque tu fala direto com os donos, então isso é uma coisa bem bacana, bem diferente. E a ASICS é japonesa de... Pô, como é que é a nome da cidade lá? É Kyoto, cara. Pô, fugiu o nome, eu tive umas 20 vezes. Vou achar aqui no Google. Santo Google. Em relação a... Enquanto você tá procurando aí... Kobe, pelo amor de Deus. A ASICS é de Kobe. Lembra do Kobe Beef? Aquele bife que é horrível, caro e tal, e maciíssimo, que a vaca é melhor tratada que o ser humano. Sei. Lá, no Kobe. É de lá. Legal. Qual a principal diferença entre as duas? Eu não tô perguntando necessariamente do produto final. Eu quero ir um pouquinho pra parte de gestão, assim. O que foi muito diferente? Porque, porra, são duas empresas do mesmo ramo, concorrentes direto, enfim, a ASICS, acredito que seja maior do que a New Balance, inclusive a nível mundo, né? Não, New Balance é maior. É mesmo? New Balance é maior que a ASICS. A New Balance, cara, a diferença, tu vai me perguntar isso, eu acho que é de modelo de gestão, né? O modelo americano é um modelo mais de investir em marketing, de investir em produto. O americano é mais, em geral, óbvio que tem exceções, mas em geral ele é muito para frente, para cima, né? Tem menos cautela, né? O americano é mais, tem essa coisa de ser conquistador, né? E o japonês é mais cauteloso, né? Então o japonês pensa mais naquilo que vai fazer, naquele passo. São mais burocráticos? Os japoneses são mais burocráticos? Um pouco mais burocrático, enfim. Que mais? Muitos processos, imagino. Muitos processos, né? O japonês é muito cuidadoso com a parte técnica, né? Até porque o mercado japonês é muito exigente. Então, acho que as duas empresas são bem diferentes. Claro que tem algumas coisas similares, mas são bem diferentes. Sim. Quando você fala que a New Balance é maior, você está falando em volume de venda mesmo? Cara, eu posso estar falando uma bobagem. Faz 2 anos que eu saí do mercado e eu não estou atualizado nos números. Se eu não estou enganado, há 2 anos atrás, a New Balance faturava perto de 4 bi no mundo e a ASICS 3 bi e pouco.
Deve fazer muito sentido, porque dentro dos Estados Unidos, que é um mercado consumidor altíssimo, o New Balance deve ser infinitamente superior do que a ASICS, talvez? E a New Balance também, e a New Balance perambula, se tu parar para pensar, são 3 companhias que perambulam. O mercado esportivo tem dois mercados, né? O performance e o moda. 3 empresas conseguem vender produtos para performance e para moda: Nike, Adidas e New Balance. Se você parar para pensar, não que as outras não vendam, mas é ínfima a venda, né? Ok, A ASICS consegue vender pouco, a Mizuno consegue vender pouco, ok. o que mais? A Fila não vende produtos de performance, etc. Então é isso. Ou Eu, vende eu, tava- pouco. eu tinha a impressão de que a ASICS, ok, que eu tô equivocado muito provavelmente, mas eu tinha a impressão de que a ASICS era maior porque quando eu vou, enfim, quando eu penso em diversos esportes, me parece que eu vejo uma extensão maior da ASICS, seja patrocinando, seja mais gente usando, e aí óbvio que eu tenho a impressão de Brasil, né, pô, eu também, assim, não posso generalizar, mas eu tinha a impressão, porque, pô, quando eu, por exemplo, vou pegar o tênis, Uhum. eu sei que tem gente usando o tênis da New Balance, mas a quantidade de gente que usa o tênis da ASICS no tênis é absurdo. Quando eu vou Mas pros não, corredores, você quando eu tem vejo os toda a razão. maratonistas, quem ganha as maratonas, ou tá usando basicamente o Adidas, ou ASICS ou Nike, quem ganha as maratonas e tal. Então eu tinha essa impressão, tá? Não, sem dúvida, mas isso veio mudando ao longo do tempo, né? A gente fazia o que a gente chama de shoe count no Brasil na minha época de ASICS, e a cada 10 corredores dos grupos de corrida que passavam no Ibirapuera, 7 eram ASICS. Mas estamos falando de 2012, 2013, pô, Claro. 10 anos para cá, a Nike avançou muito nos produtos, a própria New Balance Uhum. melhorou muito. O que mais? A Mizuno sempre teve um bom share aí no mercado também, a Adidas, então a ASICS perdeu bastante desse volume, desse share, né, de mercado que ela tinha no running. Uhum. Tênis, você tem toda a razão, acho que a maioria dos lugares hoje a galera joga de tênis, mas é um esporte pequeno, né? É um esporte de nicho, né? Sim. É O, por isso que eu tava falando que era a o, impressão que eu tinha. o esporte, a marca esportiva vende muito ainda, o que ela mais vende é pro dia a dia. Mesmo um calçado com a silhueta de running, mesmo um Uhum. calçado com a silhueta de futebol, ele vende pro menino, pro homem, pra mulher usar no dia a dia. A grande Giovanni, assim, maioria. é interessante você falar isso, porque assim, às vezes eu paro pra perguntar, eu vejo assim, vamos pegar o caso da ASICS, que é onde eu consigo ver mais, né? Claro, Principalmente claro. no mundo do tênis. Aí eu vou lá e tô vendo, sei lá, tem uma ATP de Madrid agora, 50, 60% vão estar jogando com os tênis da ASICS. E aí quando eu paro pra pensar, pô, os caras devem pagar milhões pra essa galera usar esses tênis aí, principalmente quando você chega no nível de um Djokovic ou outros top 10. E eu fico falando, rapaz, os caras têm que vender muito tênis. E tênis não é algo que acaba assim, do dia pra noite, né? Claro. O tênis da ASICS, por exemplo, ele tem uma usabilidade, enfim, eu uso, enfim, ele aguenta bastante. É, o, o, o ganho tá, assim, enfim, eu fico me perguntando assim, Não, não é, quanto não que é o é, share, quanto que é não o... é uma, não, se tu quer entender se fecha a conta, não fecha a conta, só vendendo tênis para tênis. Tu tem Não, um só ganho tênis de. não, aí eu vou para vou para todo o resto, né? Não, cara, tu sempre em qualquer negócio que tu fizer, tu vai ter o tangível e não tangível, né? Então o tangível é mais ou menos o que tu falou, pô, eu preciso vender X milhões de pares para pagar o que eu pago pro Djokovic por ano para ele jogar com o meu tênis. Mas Uhum. tem o não tangível, né? Quantas pessoas olham o Djokovic e vão lá e se inspiram naquilo e compram um ASICS, né? Fica no que a gente chama do top Claro. of mind na cabeça deles, que a ASICS é uma marca incrível e tem um share aí de né, de categorias, né? E Uhum. o cara que admira ali o Djokovic no tênis vai comprar um tênis para running, um tênis para o dia a dia, né? E Uhum. aí a conta fecha, né? Pô, bacana, bacana. Mas não Quantos tem, pares? muitas vezes tem que. E aí que eu acho que o americano é um pouco mais ousado, digamos assim. Aham. Muitas vezes tem que fazer e ver o que dá às vezes, né, cara? Não, claro. Obviamente, com caixa, com plano A, B e C, D, se possível, né, de problema, mas o americano é mais de se expor, assim, de arriscar, né? Massa, massa. Agora, enfim, falamos do UFC, falamos da ASICS, da New Balance, e enfim, agora você tá no ramo, enfim, do entretenimento aí, voltado muito com música também. Pensando em todos esses pontos, Giovanni, e agora entrando em lições sobre gestão, qual que você acha que é o maior desafio de ser um CEO, principalmente aqui no Brasil, velho? Cara, acho que qualquer lugar, qualquer posição de liderança que tu tiver, sempre vai ser a gestão de pessoas, né? Pessoas. Pessoas, com certeza, né? Acho que aqui no Brasil tem um problema hoje forte do juro, para o cara que está começando, para o cara que está querendo empreender. Uhum.
Mas, cara, sempre tu vai liderar, tu vai ter que ser líder, né? Como diz a palavra, né? Então... E quais são os principais pilares de um bom líder? Porque, pô, você passou por todos os setores, você passou por já. Sim, além da parte, enfim, esportiva, agora música. Aí, enfim, você tá com americano, aí depois você tá com japonês, agora você tá com seu negócio próprio, então você sempre tem que estar liderando. Já foi representante comercial. Assim, quais são as principais características de um bom líder para você? Cara, eu acho a principal é dar o exemplo, né? Se tu quer cobrar do cara, tu tem que estar ali também batalhando. Irado. Então, mas eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que o líder tem que, depois de um tempo na empresa, ter um norte, né? De onde é que ele quer ir para a empresa. Se o caminho que ele escolheu, tem que ter a humildade de voltar atrás e escolher outro caminho, sempre trazendo, né, os colaboradores, os seguidores junto contigo, né? Então, o líder, eu acho que é isso. Acho que é liderar pelo exemplo, é ter muita vontade, ter muita resiliência, saber que o topo é solitário, né? Então, tu tá lá de presidente disso, presidente daquilo, um monte de gente te bajulando e aquilo não é de verdade, né? Não são teus amigos na grande maioria das vezes, são Ok. pessoas que têm algum interesse. Infelizmente, é assim as coisas. Muitas vezes tu tá lá feliz e tal, todo mundo almoçando e tu tá almoçando sozinho, porque tem assuntos que tu às vezes quer desabafar com uma pessoa e tu não pode desabafar porque Não ela tá pode. da tua hierarquia. Então, cara, acho que ser líder é ser um monte de coisa, mas se eu precisar dizer uma, é liderar pelo exemplo sempre, Uhum. mostrar, né? Eu tive uma passagem na ASICS que a gente, no fim de ano, não lembro do número exato, mas a gente tinha uns 20 milhões a faturar em dezembro de produto. E, cara, não me pergunto o que houve, mas o nosso parceiro logístico terceirizado, ele teve problema na hora de armazenar os produtos. E ficou, eu não sei quem conhece um pouco de logística que está escutando, mas ficou os produtos com os endereços errados na hora de ler os produtos. Então, Certo. resumindo, é como se ficasse cego num pavilhão gigante, né, que cabiam 100 mil Cacete. pares de calçado, e você tem que ir lá, de uma hora para outra você perde a capacidade de leitura, de estar todo com a programação lá, digital e tal, e você tem que fazer na mão. Cara, Nossa os senhora. caras do depósito estavam desesperados, assim, os terceirizados. Eu Aham. peguei e juntei toda a equipe do escritório, praticamente toda, só ficou Deixa eu quem falar. precisava ficar mesmo. Juntei os representantes, cara, juntei uns 40 caras. E, cara, a gente, em 10 dias, a gente foi lá na mão, porque a gente conhecia mais os produtos, foi lá e separou, precisava separar para entregar no ano, junto, obviamente, com a empresa logística. Uhum. E, cara, foto minha, cara, eu pendurado nas prateleiras pegando os produtos, assim. Irado. Então é isso, cara, liderar pelo exemplo. Você veio de lá, assim, nesse ponto empresarial, você veio lá de baixo, né? Você foi galgando, né? No que eu quero dizer, você passou por vários setores, né? Você não começou como um CEO, você veio, enfim, você teve Não, CEOs à sua vim, vim, frente. de, vim de baixo, aprendi muito a escutar. Eu tenho meu grande guru, foi o Nestor de Paula, né, dono da antiga Calçados Azaleia, né, que depois Uhum. foi comprada hoje pela Vulcabras. Eu era muito jovem, participava de muitas reuniões com ele e tal, de venda. Esse foi o meu grande guru, assim, que eu tive. Legal. Aprendi muito com ele. E, cara, é isso. Eu vim lá de baixo. Hoje eu também estou num negócio que eu tenho que estar ali fazendo conta, cortando. E quando vê, eu estou carregando caixa. E faço isso com a maior humildade, numa boa. Estou feliz, é o meu negócio, Que sabe? bom. Não estou trabalhando para ninguém, estou trabalhando para mim. Obviamente É que eu tenho irado sócio. trabalhar pra si mesmo, né? Pô, cara, Eu também sou dono do meu negócio, escritório, é muito bom. quando vai bem é irado, quando vai mal é complicado, é certo o Não, bolso, mas né? é o in the game, né, cara? Aí também é aquela questão do empresário, né? Enfim, tá ligado ao risco, né? E aí você acaba colhendo melhores frutos. Ó a felicidade que você tá aí agora, falando de Não, poder estar perto da sua filha. mas eu Enfim. tô de verdade amarradão. Mas o que eu vejo, cara, em geral, que hoje, e aí não quero falar mal de gerações, ou não, mas eu vejo que o ser humano hoje ele tá muito imediatista, cara. Ninguém mais quer carregar Tá, caixa, ninguém quer mais ser tá. estagiário. Cara, olha o que, cara, me chama a atenção no LinkedIn. É uma ferramenta que eu parei de usar, parei de atualizar, parei porque eu acho que ela perdeu o propósito dela. Mas olha o LinkedIn, cara, a quantidade de CEOs que tem lá, cara. É, é. Cara, o cara bota uma empresa de sei lá do que, cara, já é CEO, cara. Não, o cara cria startup hoje, amanhã ele já é o CEO da startup. Mas Porra, o que, irmão? Tu não tem nada, não tem um funcionário, não tem um faturamento, não fatura nada, não tem um produto concordo pronto. contigo. E, cara, e tu vê meninos que entram em multinacional e não querem carregar caixa, cara. Isso não existe, cara. Eu Verdade. vejo uma. Concordo.
Então isso é muito ruim, porque ninguém quer passar os processos que tem que passar na vida. E, cara, ninguém nasce sabendo, velho. A gente tem alguns talentos naturais, cada Concordo. um tem o seu, mas a gente não nasce sabendo, né? Tem aquele ditado, né? Acho que eu não vou falar ele certo, mas enfim, a galera que tá ouvindo vai saber. Tempos frágeis constroem homens fortes constroem, sei lá, tempos fortes constroem homens frágeis. Que é mais ou menos assim. Vai fazer, aí os homens frágeis, quando tá tempo ruim constroem homem forte e por aí vai. Sei lá. Provavelmente eu errei, mas a ideia que fala é isso. A gente tá agora numa situação que, sei lá, não sei se é fresco ou se eu gostei da palavra que você usou, é imediatista, querendo tudo fácil, né? E às vezes não quer conquistar, quer que seja dado. Tem muito disso também. Pô, Tem muito. Não estou generalizando, óbvio que é tem. o que mais tem, por isso que as casas de aposta estão ganhando dinheiro pra caramba no Brasil. É. Por isso que tá cheio de nego em criptomoeda também se ferrando. Porque todo mundo quer botar meia dúzia de reais e ficar milionário da noite pro Verdade. dia. Não, cara, é legal, é legal. Tem gente que consegue isso, mas é exceção da exceção da exceção. Você vê dentro de cada setor desse. Que os milagres acontecem, entre aspas, é um cara ali que Claro. pegou lá atrás e fez e tal. E hoje todo mundo quer seguir aquele cara. Não existe forma mágica, meu. É Sim, trabalhar sim. duro, Trabalhador, exatamente. tem jeito. Isso o americano é foda, né? Cara, americano trabalha muito, cara. É um povo que, olha, eu cheguei aí, época de ASICS, 8 vezes por ano, assim, todo 8 ano. vezes por ano. 10 anos, é. Época de UFC, 5, 6 vezes por ano. O americano, 5:30 da manhã, ele tá acordado. 6 horas já tem trânsito nas estradas. Agora, também é o seguinte, ele janta às 5:30 da noite, né? Em Uhum. geral. Tirando as cidades grandes, Nova York, Miami, o americano. Sim. Eu morei lá quando eu era mais novo e realmente Mas eles trabalham muito, cara. Trabalham muito. trabalho. E eles acreditam muito na força do trabalho, né? Acreditam muito nisso. Ah, eu acho que o sonho americano vem disso, né? Vem. Da oportunidade, você aproveitar a oportunidade, você trabalhar duro, você fazer mais que os outros, enfim. Acho que vem por aí, né? Giovanni, por onde você passou, você assim, tem um valor empresarial que, enfim, lá no nosso escritório, eu sou advogado, né? A gente defende muito e eu vejo que muitas empresas crescem quando também dão valor a isso, que é a meritocracia. Foi um valor importante para vocês? É algo que, quando falo Total. vocês, você, por onde você passou, é algo que você não acredita, que acredita muito? Não, total. Norteia minha vida, minha carreira. Perfeito. Eu, entre ser queridinho e ser eficiente, eu sempre busquei eficiência. Se eu pudesse ser eficiente, trazer resultados para minha empresa, sendo bacana, sendo querido, ótimo. Se não, era sempre o caminho da eficiência, cara. Não tem como, né? Não pensem que Legal. eu me considero um cara bem legal, assim, para frente, com bom humor, mas eu sempre fui duro quando eu precisei ser duro nas empresas que eu liderei e, acredito muito em energia, acredito em você não fazer o mal para as pessoas propositalmente, mas às vezes, cara, você tem que fazer o mal, não tem jeito. Cortar gente, demitir, são partes do dia a dia. Eficiência empresarial, né? Exatamente. Então, se você não está Efeitos fazendo mal colaterais. por querer, mas está fazendo mal. Então, assim, de novo, entre o caminho da. Eu não, resumindo, eu não cresci dando tapinha nas costas, cresci entregando resultado Legal. Tá enfim. claro aí por tudo que você trouxe pra gente, irado. E qual é o futuro, velho? Enfim, você tá aí nesse negócio, já tá pensando em outras coisas, pensa em voltar pro mundo dos esportes, investir em novas áreas? Olha, eu tô aberto assim para conselhos de empresa, né? Tem algumas propostas que surgem às vezes, uma coisa que eu curto fazer, que eu tenho tempo, Ser né? conselheiro? Uma vez por mês. Eu já fui de algumas empresas, já Legal. fui do pessoal da Wizard lá, que na época eu tinha comprado o Topper e Rainha no Brasil. Que mais? Cara, o nosso evento Universo Alegria, que eu falei, o evento sertanejo, a gente já está levando ele para o Brasil. Esse ano vamos fazer Curitiba aí, Porto Alegre. Então, ano que vem a ideia é fazer 4 eventos, no outro é fazer 8. E, cara, e a noite é bacana porque ela tem uma conexão, né, com a nosso evento sertanejo. Então, é uma diversão, uma coisa que me deixa conectado e me lembra o quanto é duro ser gestor, né? Principalmente em negócios menores, assim, que tu tem que estar ligado na vírgula mesmo para ganhar dinheiro. Bem, na lupa, como você falou. Se você for levar o Universo Alegria lá pro lado do Nordeste, em especial da Bahia, você me fala que eu te coloco em contato lá com o meu primo, que, pô, o cara tá mandando bem pra caramba lá em Salvador. Então, bora levar para Bahia, bora levar para o Espírito Santo, para todo lugar. O pessoal adora essa. Rapaz, Espírito Santo, aqui o sertanejo é forte com força. Eu sei, pô. Aí é Forte gigante. com força. Vila Forte Mix é muito bem aí. exatamente. Forte com força. Vai ter agora o Gustavo Lima vai tocar aqui. Acho que é no Boteco. início agora. Não sei se ele. Acho que não vai ser o boteco, vai ser aquele que ele faz maior. Porque tem um boteco que é o boteco que é o maior, né? Acho que vai ter agora. Gosto muito dele. Ah, pô, quem não, né? Aqui,
Enfim, só pra gente, último ponto aqui, antes da gente passar pra nossa fase 2, tá? Porra, um bate-papo incrível. Eu gosto quando passa rápido, porque quer dizer que eu tô me divertindo. Porra, falar de Show. esporte. Quando você teve, enfim, à frente de qualquer das empresas, me fala um pouco sobre o mundo do tênis, velho. Você teve, porque eu sou tenista, né? Então, assim, quando fala de tênis, já fico besteira. Você Cara, teve alguma coisa legal? Você mencionou o Federer, você mencionou o Nadal, pelo jeito você conhece eu das tenho, coisas. eu tenho uma característica nos meus. Tudo que eu fiz, assim, que eu me meto a fazer aquilo. Por exemplo, eu fui presidente da ASICS, eu virei corredor e eu fui correr maratona. Corri 3 maratonas. Corri Porto Alegre, Legal. corri Tóquio, corri Nova York. Eu fui Mas, para ser, eu comecei a lutar Muay Thai. Adoro até hoje, luto boxe até hoje, enfim. Então, assim, cara, e o tênis sempre foi uma coisa que eu joguei futebol, mas eu comecei a jogar tênis muito, muito novo, né? Eu jogo relativamente bem. Não sou um primeira classe como tu, mas eu não, sou mas a um, primeira classe, assim, é relativo, né? Pô, não sei, você tá aí, não sei como é o nível da primeira eu classe sou aí. um Às vezes, segunda, terceira aqui, mas faz muito tempo que eu não jogo, mas tem uma batida de então, quando você vier, começar a além de ir jogar. no Five, a gente vai jogar um tênis aqui. A gente vai bater uma Pô, bola. vou levar provavelmente uma bicicleta aí. Para quem não sabe, é um 6060, uma bicicleta, mas enfim. Não, 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 jamais. Mas, cara, eu tenho essa característica de me envolver muito, assim, de dar muito a minha cara para as coisas. E, cara, na época que a gente tava no tênis, pô, cara, eu fiquei amigo de todo mundo. Então, o Bruno Soares, por exemplo, frequentava minha casa quando vinha para o Brasil. Que Ele, o irado. Peia, que era o Sim, parceiro dele, parceiro dele. frequentava a minha casa, as mulheres deles eram amigas da mesma mulher, enfim, eu jantava lá em casa. O Massa. Feijão é meu amigo até hoje, particular, cara. Mas assim, eu tô mencionando o Bruno, Fernando Roez, Ivan Clay, cara, sou amigo de Sim, sim, sim. todo mundo aí. Belucci na época, a Teliana estava no auge também, enfim. Aham. A Laura Pigossi, que conquistou medalha na Olimpíada, foi o Sim. primeiro patrocinador a gente. Cara, eu realmente, nesse meio, conheço todo mundo. E o que eu ia falar? Que teve um ano que o Bruno foi para o Masters no fim do ano e me convidou Sei. como família. Uh, Quantos direitos eles têm para. irado. Cara, resumindo, eu ficava dentro da quadra com ele, assim, tipo, a Era o quadra de eu um Londres? pouquinho Era a época que atrás. tava em Londres? É isso, exatamente. O de Londres, o De Masters Cup. Londres. Exatamente. E aí, cara, eu tava lá uma hora na. Mas o Bruno sempre falou, né? Pô, Giovanni, se. E eu sempre nunca fui de tirar muita foto com atleta. Eu Aham. sempre. Porque, cara, eu tenho uma coisa assim, quando tu tira o artista vê que tu é fã dele, perdeu o respeito por ti, sabe? Eu sempre levo isso na minha carreira, na minha vida. Então eu sempre me segurei muito, assim. O cara quer tirar uma foto comigo, beleza, tiro e de boa. Claro. Cara, mas tu ali, brother, na, na sala dos jogadores almoçando Aham. e me chega o Federer, cara, com a mulher, Sério? cara. Que ano foi Cara, isso? poxa, cara, posso. Você é ruim de Provavelmente, ano, você falou. cara, eu sei de 2015, cara, da ASICS, foi em 2013, 2012. Ok, então ele tava Foi bem. eu ali, cara, com o Federer, cara, 3 passos de mim, cara. O maior ídolo da minha vida, cara, como pessoa, Sério como jogador. mesmo? Que E massa, louco pra velho. tirar uma foto, não tirei, cara, mas assim, conheci bem esse mundo aí do tênis, enfim. Acho que Que essa massa. é a pergunta, né? O quanto eu. Não, não, era muito isso, assim. Se você tinha alguma situação assim, enfim, que você viu. Foi É, essa aí pra mim foi a principal, assim, tá engraçado que você teve com o Mike Tyson, mas a história que você conta, assim, que foi que você viu o Federer. O Mike Tyson você conversou, né? Imagina que doideira. Pô, cara, gigante de tênis e se tu vai me perguntar depois de livros, eu gosto muito de livros de Biografia? autorais, né, de Legal. biografias, então eu vou citar do Guga, do Federer, do Nadal, que Aham. eu amei as três, enfim, por aí. Massa. Assim, enfim, vou falar aqui. Pra mim, o Federer, eu prefiro dizer que ele é o tenista mais importante da história. Sem dúvida. Eu tô falando essas palavras de propósito. Ele foi o tenista mais importante da história. Ponto. Principalmente O dessa resto, história quando a gente moderna for falar, agora, sem dúvida. sim, porque quando a gente for falar de número aí fica complicado, né? Pô, querendo não. E foi na Eu mesma acho que época, né? O Federer, sempre que Nadal e vem um Djokovic. grande, sempre que vem um grande jogador em qualquer esporte, né, cara? Vem um grande jogador, vem outro, porque se espelha naquele para ganhar daquele, né? Isso é a vida, né? Sim, Então vem um sim, grande sim. empresário, vem outro para bater entre aspas ele para ser o melhor. E o Legal. Federer foi muito importante nessa rivalidade Federer-Nadal, principalmente. Sim, Eu acho que sim, é muito importante para o tênis. Eu acho que há muito tempo não tinha uma rivalidade tão grande. Eu acho que antes disso era Sampras Agassi e antes sim. disso Borg Vilander, Borg alguma coisa. Então fazia muito Perfeito. tempo que não tinha uma coisa
tão forte, assim, dos caras jogarem Forte, tantas cidades duradoura, aí. técnica de qualidade e o melhor, com muito respeito, cara. Os caras, assim, não é Os porque aqui caras eram dois gentlemen, dois caras completamente diferentes de personalidade, dois caras com o jogo completamente diferente, com estilo completamente diferente, um suíço, um lorde, outro um espanhol, guerreiro. Então, assim, caras que for ver, eles se complementavam, né? Então, Mas, foi lindo viver isso, né? De perto. pô, foi lindo demais, tá louco? Rapaz, a gente é privilegiado. Quem gosta de tênis e pôde pegar essa época agora, até surgiu o Federer, era o Sampras, acho que com 14, né? Aí vem o Federer, 20, ninguém vai bater. Nadal, 22, ninguém vai bater. Aí vem o Djokovic ainda jogando em alto nível. Enfim, loucura, Exato. loucura. Exato. Giovanni, muito boa essa nossa primeira parte. Consegui passar por tudo aqui que eu queria. Irado mesmo. Tô amarradão aqui. Temos uma segunda parte, de novo. Fazer mais um agradecimento à Apex. Hoje, quem tá aqui na produção comigo é a Valentina. Tá aqui. Valeu, Vale. Obrigado pela ajuda. E também ao Five, que como a gente já combinou, a gente vai jogar um tênis e depois a gente vai tomar um no Five e assistir alguma coisa quando você vier aqui. Muito bom. Segunda parte. Agora, enfim, mais uma... Eu gosto de falar que é uma brincadeira, é mais dinâmico, até pra gente conhecer mais do Giovanni, enfim, fora o Giovanni CEO. Então, vou começar pedindo pra você me indicar um livro. Pode ser um ou pode ser vários? Pode ser vários, você fica à vontade. Cara, como eu falei, eu amo biografia, então vou indicar 5. Guga, Nadal, Ok. Federer e Tyson e Ronda House. E A quero da dizer Sério? A da Honda? Me surpreendeu aqui. muito legal, cara, muito legal da história da Honda. E eu queria dizer uma coisa, nós começamos falando, né, de pessoas perseverantes e tal. Eu tenho certeza que se o Nadal fosse um cara, se o Nadal fosse um empresário, ele ia ser bem sucedido. O Nadal é aquele tipo daquele cara que, obviamente, ele tem mais tênis e tal, mas aonde aquele cara se metesse, ele ia ser bem sucedido. Que tá dentro dele aquela coisa de ser vitorioso. Não, sim, não, como é que fala? Perguntaram uma vez, não lembro quem foi, mentalidade perfeita, o jogador perfeito, falaram o talento do Federer, sei lá, tipo, os golpes do Djokovic e a mentalidade do Nadal, coisa assim. Cara, o que o Nadal se propusesse assim na vida, ele ia ganhar, cara. É verdade. Verdade. Eu não era fã do Nadal, tá, Giovanni? Logo que ele surgiu, porque eu achava o jogo dele feio. Mas depois que ele teve uma lesão e eu vi o cara mudar o jogo completamente e continuar no nível que ele tava, passando a ser um cara mais agressivo, tentando encurtar o poder, eu falei assim, não, esse cara... Ficou mais magro, também perdeu massa, né? Sim. Muita massa Tem que magra. bater palma pra esse cara. Tem que bater palma pra esse cara. Agora, você não mencionou o Djokovic, cara. Eu gosto muito do Djokovic. Você não é fã dele, não? Cara, é o que eu menos tenho afinidade. Eu acho Não, o jogo ver, dele né? muito. Ele me lembra muito. Eu sou um cara de um pouquinho mais 40 e alguns. Uhum. Ele me lembra muito o Ivan Lendl, que foi um mito também, um cara revolucionário, mas era um robozinho em quadra, assim. Eu não. Obviamente que eu admiro ele como jogador. Claro. Em números é o maior da história, mas eu não considero o melhor da história, porque junto a personalidade dele versus o jogo, eu acho que ele é menor. Entendi. Honestamente, aí. Não, tô entendendo. Que é o meu ponto de vista, e quem está me ouvindo Claro. pode ter outro, mas eu acho o Nadal e o Federer muito maiores que ele. Assim. Legal. Já passou o livro, um filme e uma série. Cara, a série é fácil. Billions, amo. Muito boa. Cara, um filme que me marcou. Como é o nome daquele filme, cara? De um guerreiro escocês, cara. Agora. Coração Valente? Esse mesmo, cara. Braveheart. Chorei todas as vezes que eu vi esse filme, cara. Aquele filme tem que ver uma vez por ano, pô. Era Braveheart. Muito bom. Cara, o filme eu vou dizer mais um que eu choro até hoje se olhar, cara. É o último dos Moicanos. Pô, Que é sei o. qual é com Daniel Day-Lewis, né? Cara, e no fim. Pô, cara, uma história linda, não vou adiantar a história, mas são dois filmes mais velhos, mais lindos, assim. Não, mas filmaço. História muito bonito, o conteúdo. Enfim. Bom, passamos por vários esportes aqui, mas qual é o esporte favorito do Giovanni? Futebol. Futebol? Ainda bate uma bolinha hoje em dia? Tento, meu joelho é muito ruim, cara. Eu tenho 3 cirurgias no joelho direito. Nossa. E aí, Inter ou Grêmio? Grêmio. Opa. Grêmio. Porque você jogou no Grêmio, mas às vezes acontece, o cara Não, xinga a minha mãe, mas não me chama de Colorado, pô. Boa. Aqui em casa, aqui, Marcelo, aqui é democracia. O Grêmio não é nada, cara. Não é nada, né? É democracia, cara. Legal. Um valor. Um valor, cara.
Cara, ser honesto. Boa, boa. Muito ligado à ética, gosto muito. Sem dúvida. Um herói. Pô, um herói. Que loucura. Eu ia dizer Renato Portaluppi. Aí os caras iam me xingar. Muito bom, pode ser, ué. O cara deu, querendo ou não, nos últimos anos aí foi a grande figura do Grêmio, né? Sem dúvida Cara, como nenhuma. não, mas eu adoro, eu não sou um grande fã do Renato como técnico, não sou. Os gremistas que estiverem me escutando aí vão querer me matar. Eu como flamenguista concordo com o que você tá Não falando. sou, cara, mas ele como jogador é o maior da história do Grêmio Irado. e era um cara sui generis, assim, né? O Sim, caráter do sim. cara, a personalidade, é o tipo de jogador, ele, Autêntico, né? Romário, esses caras autênticos, esses caras não existem. Exato. Então, Renato, cara, Renato Não, Portaluppi. tem um hoje, tá? Que é muito criticado. Eu acho o Gabigol muito autêntico. Muito, Neymar Eu acho o também. Gabigol muito autêntico. Cara, eu conheço Neymar, muita Neymar, gente. concordo com você. Eu vou falar uma coisa, eu conheço muita gente, obviamente, do esporte, muita gente ligada ao futebol, mas muita gente mesmo. Todo mundo do meio do futebol fala bem do Neymar, cara. Não, Preciso eu tenho dizer isso. certeza. Eu tenho Que é um certeza. baita profissional, que o treino tá marcado às 8, o moleque tá lá às 7h30. Cara, diz que o moleque é incrível de grupo. Então, assim, só para Irado. deixar. Porque às vezes Não, é a importante. Massa você falar isso. conjuntura toda acabam. E é um cara também autêntico, acho um cara de personalidade. Assim. Eu também acho. Concordo com você. Concordo muito. Maior aprendizado de 2022. De 2022, cara, do ano passado, Bruno. É. Cara, o maior aprendizado é me reconectei com as minhas raízes, com os meus amigos de Legal. infância, com a minha filhota de novo. Massa. Enfim, Massa. porque eu amo, assim, que tá aqui Como no o nome Sul. dela? Como o nome dela? Constanza. Pô, um beijo aí pra Constanza aí. Desculpa Obrigado. estar tirando o horário de seu pai estar com você agora, Constanza, mas é Não, pro imagina, mundo. hoje ela tá com a mãe. Tá. E a sua maior expectativa pra, enfim, essa segunda metade de ano aí, de 2023? Cara, eu espero que a economia dê uma melhorada, né? Eu acho que tá, em geral, assim, a coisa não anda muito bem no Brasil, até também lá fora também, Estados Unidos tá entrando numa recessão. Espero que a gente saia dessa meio que, entre aspas, assim, essa maré negra. Espero que Sim, os juros caiam. Acho que os juros é muito importante para a economia cair. sim. Eles acabam prendendo muito investimento e prendendo Boa. investimento é não gerar emprego. Enfim, tem um monte de coisa que vem junto. Então, espero que Melhora a do setor economia dê uma econômico. melhorada e os juros caiam, cara. Boa. Um medo. Cara, dizer que eu tenho medo de morrer? Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver, cara. Boa. Interessante. Tenho Muito medo bom. de não viver, de chegar lá no fim da minha Viver vida é e pô, gostoso. deixei de fazer isso, sabe? E uma ambição. Cara, ser feliz, cara. Ser feliz. Eu não quero ter avião, não quero ter Ferrari. Eu quero ter um dinheiro bacana para Claro. viver a minha vida e ser livre. Ótimo. Poder. O que eu chamo de ser livre? Ser livre é eu poder ir no restaurante que eu quiser, não interessa o preço, e não fazer, não pensar muito para ir naquele restaurante. Pode ser um X, não tem problema, Sim. um hambúrguer, mas eu ter liberdade para aquilo. Pra fazer Então, isso, né? Legal. Bacana. fazer as minhas coisas, ter uma vida digna e ser feliz, cara. Irado. Últimas duas aqui, tá? Fica à vontade. Deixa eu ver qual que é mais difícil aqui. Tá. Quem foi o maior brasileiro do UFC? Pô, essa aí vai ter nego bravo comigo, mas com certeza o Anderson, cara. Legal. Anderson Silva. E agora que essa aqui que todo mundo se perguntou, né? Se entrassem no ringue, nos auges, tá? Nos auges, não é hoje não, ou no final, nos auges. Anderson e John Jones. Cara, acho que é meio que comparar sei lá, o Borg com o Lendl com o Sampras com o Federer, eles tiveram os primes dele, né, que se chama o auge, em Sim, momentos diferentes, né? diferente. E acho que o Anderson era mais talentoso, mas o John Jones levava vantagem pelo peso, né? E tamanho, né, cara? Que bicho grande, velho. Eu acho que o John Jones, tanto é que o Anderson às vezes lutava no 9-3, no meio pesado, mas normalmente ele era do peso médio, 8-4, e o Sim, John Jones era o contrário, ele era 9-3, que era, de novo, o peso que às vezes o Anderson lutava, mas ele agora tá lutando peso pesado, que é até 120. pesado. Então, eu acho Nossa, que até pelo tamanho, tá um acho que o John monstro. Jones levaria vantagem, mas o Anderson, cara, É, agora você podia esperar tudo, cara. com O Anderson era um certeza. talento Era nato, então muito podia legal, vir, velho. Assim. podia vir qualquer coisa e derrubar o cara. Inclusive, eu não sei, assim, eu acabei perdendo, assim, aquele tesão, aquele amor, depois que os grandes, né, porra, o Anderson, o Vitor,
Pô, o próprio Minotouro, o Demian, eu gostava muito de ver o Demian. A galera criticava. Vanderlei, A Verdun, galera criticava muito o Demian. Luta agarrada. Falei, cara, o cara tá numa era um aula aqui, um gênio, era show, um coisa mais gênio. linda do mundo isso aqui. Você não tem noção do que estão assistindo. Ele e o Charles do Bronx são os caras melhores de chão que eu já vi na minha vida. Pô, o Charles fiquei triste que perdeu agora. Mas enfim, aquela época, sei lá, tinha uma áurea ali naquela época ali do UFC. Tinha, cara, tinha os tempos antigos. Agora, só lembrando do Anderson com o John Jones, teve uma luta que eu tava no UFC ainda, foi o Anderson foi chamado de última hora para lutar com o Cormier, que era o campeão na época, o John Jones estava suspenso, não sei se tu lembra. Sim, lembro. E aí, claro, o Anderson chegou pequeno, né, entre aspas, magro, porque não estava preparado para a luta, e o Cormier no auge. E o Cormier dominou a luta, na luta agarrada, jogou o Anderson. Eu lembro. Mas uma hora o Anderson deu uma bica na costela dele, que ele quase caiu. Então, aquilo que eu falei. E as lutas do Cormier com o John Jones sempre foram muito parelhas. Se eu não me engano, lutaram 2 ou 3 vezes, o John Jones ganhou todas. Mas eram os maiores adversários. Então, só para dar um parâmetro, que eu acho que ia ser assim, o John Jones ia, na minha opinião, né, ia mandar na luta, mas o Anderson, cara, de repente dá uma bica aqui, um soco dali e tal, ia poder derrubar o cara. Não, muito massa. Giovanni, infelizmente chegamos ao final, mas foi incrível, bate-papo super leve, com muita informação. Pô, eu adorei, velho, eu adorei mesmo, muito obrigado, tá mais do que convidado para vir aqui no Espírito Santo, tá? E se vier por qualquer outro motivo, me fala, por favor, vamos nos encontrar também, chamar Ricardinho aí pra ver se a gente sai pra, de novo, jogar um tênis. Diz ele que sabe jogar tênis, mas ele é pereba. A gente vai, bate uma bola, toma uma cerveja, assiste um negócio. Indo aí, com certeza, vamos junto nesse bar aí. Já te falo agora que, como bom gaúcho e mão de vaca, a conta é tua. Mas... Tá bom, não, eu tô convidando. Mas estamos aí. Cara, foi um prazer enorme, muito bom falar da vida da gente. A gente acaba, né, sem querer, fazendo uma reflexão Legal. E quão privilegiado eu sou de ter passado por tantas coisas boas, né? De ter vivido tantas coisas, né? Sim. Então, eu sou um privilegiado e é muito bom. Às vezes eu mesmo esqueço disso, de quanto eu vivi já coisas boas na minha vida, na minha carreira. Sem dúvida. Pô, faz o livro, hein, velho? Eu quero comprar esse livro. Pô, tu vai ser meu divulgador no Espírito Santo. Bora vender bastante. Fechadíssimo. Por favor. Meu velho, de novo, muito obrigado. Galera que tá ouvindo, diga aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, Giovanni. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Valeu.